Então, iniciando hoje a apresentação dos Canvas Business Model, né? Então, as equipes começaram a formular suas ideias, é uma apresentação inicial, e temos a equipe do Carlos e do Renan, que vão fazer a apresentação agora, nesse momento. A palavra está com vocês, Carlos e Renan. Bom dia a todos. Bom, a gente vai estar falando um pouco hoje sobre a nossa ideia de projeto, né? Mostrar um business do nosso modelo de Canvas. Então, antes de apresentar propriamente cada segmento que a gente colocou dentro do nosso cartaz, eu vou estar falando um pouco sobre a ideia por trás de todo o nosso conceito, né? Então a ideia aqui é praticamente desenvolver um sistema onde a gente consiga ter o gerenciamento e a manipulação de várias distribuidoras para que as distribuidoras consigam se conectar com os clientes finais. É como se fosse uma espécie de iFood, né? Uma espécie de delivery, só que no nosso caso vai ser focado em distribuidoras. Então, essa facilidade de distribuidor e cliente é o nosso ponto-alvo, né? Então, chegando aqui em parceiros-chave, né? Então, vamos dar um passo a passo em cada segmento que a gente apresentou. Parceiros-chaves, então, a gente colocou as transportadoras, a hospedagem de aplicativos e desenvolvedores. Então, a gente tem 3 pontos que a gente necessita de um pouco mais de atenção, que é justamente a questão das transportadoras. Então, a gente precisa que essa conexão entre transportadora e o nosso aplicativo ele seja estabelecido para que a gente consiga ter um parceiro um pouco mais focado. A hospedagem do nosso aplicativo, para que a gente consiga ter uma hospedagem um pouco mais robusta e a gente consiga ter um aplicativo mais estável para entrega dos nossos clientes. Daí os nossos clientes vai ser justamente as transportadoras e os clientes finais. E os desenvolvedores, então a gente precisa de uma equipe para justamente a gente conseguir estabelecer um sistema um pouco mais robusto e um sistema atualizado para a entrega dos nossos clientes finais. Em questão agora das atividades-chave, a gente tem a comunicação eficaz e a qualificação da clientela e solução dos problemas. Basicamente, qualificação da clientela seria algo definido como a gente escolher certamente os nossos clientes, o cliente ideal, é ter o público-alvo bem definido, que é esse que vai caracterizar realmente qual que é o nosso público-alvo e facilitar todo o processo também de venda e atingir esse público. E a comunicação eficaz vai ser uma comunicação boa acima de tudo para que o processo possa fluir. Os recursos-chave vai ser basicamente o fluxo de aplicativo até a distribuidora para chegar no cliente também. Você falou qual? Atividade-chave? Falei atividade-chave e recurso-chave. Então, agora falando um pouco sobre recursos-chave. Então, o nosso... Qual que você falou então? Eu falei do recurso-chave e atividades. Então, vamos para a proposta do valor, né? Proposta de valor. Então, proposta de valor. Então, como foco nessa questão da nossa proposta, entregar esse valor um pouco mais robusto aos nossos clientes, a gente tem como objetivo, então, a facilidade de comunicação entre clientes e distribuidores. Então, a gente pode observar aqui que a gente apresenta o nosso foco da nossa aplicação, que é justamente entregar essa facilidade de comunicação entre distribuidor e seu cliente final. Então, às vezes a gente consegue, isso daí a gente vai para uma realidade, a gente consegue ver as distribuidoras, boas distribuidoras, só que com nenhum cliente. Então a gente quer justamente entregar esse percurso, né, facilitar esse percurso de o cliente conseguir encontrar as melhores distribuidoras e as distribuidoras conseguir ter esse filtro de clientes que querem aqueles produtos dentro da distribuidora. Então esse meio termo entre conseguir o que quer e a distribuidora conseguir esses clientes que querem o produto deles é o nosso objetivo e a nossa proposta de valor. Agora, falando com relação nas relações com os clientes e os canais, basicamente a nossa relação com o cliente vai ser através da distribuição de serviços automatizados e autoatendimento, através das plataformas do aplicativo e site que a gente mencionou agora há pouco, oferecendo serviço automatizado dentro disso. E os canais vai ser basicamente via aplicativo ou site, podendo ter um acesso via rede social. Por exemplo, alguma rede social de divulgação, a gente pode estar disponibilizando um acesso por lá. Por exemplo, um link de acesso até a plataforma ou download do aplicativo.
Colocou os canais? Eu botei relações clientes-canais agora. Beleza. Então, agora partindo para os segmentos de mercado, a gente colocou justamente o nicho mais focado em questão de distribuidores. Então, a gente quer focar nas questões do nosso objetivo de clientes, só que esses clientes seriam para a gente, os nossos clientes seriam os distribuidores. Então, a gente busca um nicho mais filtrado por questões de distribuidoras e a comunicação entre distribuidora e nós, que somos o aplicativo responsável por ter essa comunicação centrada para esses distribuidores que a gente já tinha comentado qual era o nosso valor, né? Nossa proposta de valor. E para a gente conseguir chegar na visualização e no entendimento do qual é o nosso objetivo para os distribuidores, então conseguir mostrar qual é o nosso objetivo como aplicativo, conseguir chegar também aos pés dos digital influencers, que é justamente as pessoas que fazem a publicidade de algum segmento, e a gente quer que esses influenciadores justamente tenham essa questão de publicidade para atingir o público-alvo, que é justamente os distribuidores e os clientes finais, que a gente consiga ter essa comunicação no meio termo, né? Bem, agora falando sobre a estrutura de custo, rapidamente, vai ser basicamente composta pela manutenção e atualização dos nossos sistemas online, que vai ser o site e o aplicativo que vai hospedar todo o serviço. Beleza. Agora o nosso fluxo de receita. Então, para o fluxo de receita, a gente colocou aqui que vai ser totalmente por pagamento online. Então, a gente quer que essa questão de pagamento seja totalmente online, né? Então, a gente não espera que seja entrado um fluxo de dinheiro físico, né? A gente quer realmente que a questão de Pix, cartões de crédito, débitos, elas sejam mais concentradas nesses quesitos para justamente evitar questões de, por exemplo, pagamento entre clientes finais e as distribuidoras não aconteça algum imprevisto com dinheiros reais e ter algum tipo de problemas, né? Que é o que acontece, por exemplo, com a Uber, que às vezes você solicita um pagamento lá físico e acontece algum tipo de imprevisto, ou até mesmo tipo de roubos planejados. Então a gente quer evitar esses pontos e totalizar isso em pagamento online, onde tanto beneficia as distribuidoras, porque a gente tem uma facilidade de questão de reembolso, que também vai facilitar para os clientes finais. Bom, então, sugestões para vocês. Vocês agora têm que começar a estudar quem são os principais concorrentes que vocês têm. Uma das sugestões para vocês é a Magazord, aqui de Rio do Sul. Deu uma estudada de como eles estão operando. Eles têm feito muito a ligação da indústria com o cliente final. Certo? Então, é uma espécie de concorrente, porque eles querem tirar o distribuidor, no caso, e vocês querem ajudar o distribuidor. Tá? Então, para ver uma maneira de ajudar, né? Empresas maiores, como por exemplo a Metalúrgica Rio Sulense, a famosa Rio agora, o que eles estão fazendo? Eles estão entrando no e-commerce e querem utilizar os distribuidores deles como o que faz a entrega lá no final, para ele chegar a ter a informação do cliente final que compra o produto dele. Então hoje eles têm mandado somente caixas grandes para o distribuidor é que depois separa e entrega para o cliente final. Então eles estão, que são os mecânicos. Então eles estão já estudando maneiras de mandar em já embalagens menores, kits completos de peças. Porque hoje eles não mandam o kit completo, eles mandam tudo separado. Então vou fazer uma retífica de motor, que é um dos principais clientes aqui do varejo da Metalúrgica, só para ilustrar. Ele tem que comprar as guias de válvula, os tuchos, os cabeçotes, a camisa, etc. Tudo separado. Então o distribuidor é que monta isso e entrega. Eles querem agora começar a ajudar o distribuidor para o distribuidor chegar já com as peças, isso é só um exemplo, né? E conhecer o cliente final, o mecânico lá, o seu José Mecânico, que tem a oficina lá no bairro da determinada cidade. Então, outra coisa para vocês ficarem atentos é como é que vocês vão fazer a comissão sobre essa, para dar a remuneração de vocês. Tem que estipular lá como é que vai ser. Por exemplo, a Magazord, ela tem um valor de implantação, certo? Um valor mínimo de mensalidade, só que o valor mínimo de mensalidade
se tu não atingir o faturamento X, porque senão é um percentual. Então, tipo, é um custo operacional, por exemplo, só chutando, né? Olha, para implantar o sistema, R$1.000. Por mês, é 0,5% com a tarifa mínima de 500. Essa história da tarifa mínima é algo que existe. Por exemplo, se tu ficar 2 meses fora de casa, a nossa companhia de água, a Casan, e a companhia elétrica, a Celesc, ela vai te cobrar um valor mínimo, consumindo ou não consumindo. Por quê? Porque é a disponibilização do serviço. Então, o ideal é que você jogue um valor mínimo baixo e trabalhe na parte Taxa. de uma taxa no percentual. Por exemplo, um exemplo da Magazord é o que? O sucesso do cliente dela com os clientes dele. Então, eles montaram uma equipe de marketing e contratam freelancers e tal para ajudar em nichos específicos. Como vocês já estão entrando pelo lado dos influencers, tu tem que ter uma gama de influencers de diferentes nichos, tá? Que permite o quê? Permite que você ajude o teu cliente distribuidor a chegar aos clientes dele. Por quê? Porque tu sabe que o sucesso do teu cliente aumenta o faturamento dele e, consequentemente, o teu. Então, se a gente for olhar, né, um dos caras que eu admiro muito aí, como um artista de mais de 70 anos de idade, né, que é o... fugiu o nome dele. Lembro todos os papéis que ele fez. Ele fez várias novelas de sucesso brasileiro da Globo. Agora fugiu só porque eu queria. Alguma coisa que ele fez? Ele fez o Rock Santeiro. Rock Santeiro? Ele fez Rock Santeiro. Ele era o prefeito da cidade. Não, Tony Ramos, né? Não. O cara que fez Rock Santeiro? Não, o Rock Santeiro em si era o José Wilker. Meu Deus do céu. Ele era da Globo e agora ele é influencer com vários produtos. Na pandemia mesmo, então, ele mostra o dia a dia dele, né? E daí ele insere. Veio da empresa tal, uma batedeira de bolo, eu lembrei desse que eu assisti. Artista da Globo. A gente cobra uma comissão de 10% por cada venda que a distribuidora fizer. Boa. Meu chapéu. Ele fez o chocolate com pimenta também. Eu não assisto novela. Cara. Chocolate o quê? Pimenta. O Rodrigo Faro tá Não, entre é eles, esse ator aqui, ó. O Rodrigo Faro? Tá entre eles, né? Sim, sei quem é. Puxa vida, agora fugiu. A gente fala de ator. O senhor já mais careca, assim. Cavalo. Deixa eu pegar aqui. Elenco. Chocolate com pimenta. Então isso que eu ia fazer. Mas ele normalmente não era vamos dizer assim, sempre ele não foi nenhuma vez o ator principal, né? Ele morria no meio. E tá longe das telas há um tempão. Ari Fontoura. Fontoura. Ari Fontoura, esse que estava faltando o nome. Então ele se reinventou, por assim dizer, 90 anos, mais de 70 anos de artista. O cara é um empreendedor, né? Sim. Então ele hoje tem os canais dele e no Instagram e publica meio que geral. Né? Não,
que é algo que ajuda você a pensar, né, em como pode ganhar dinheiro, né? Porque na pandemia, com 80 e poucos anos, ele não podia mais ir para os palcos, né? Porque ele é uma pessoa fora do teatro e tal, e ele, né, incorporou vários produtos ao dia a dia dele, né, mostrando as coisas que ele sabe fazer muito bem. Então, são dicas para vocês já irem pensando. Analise o concorrente. Eu sempre digo, faz o padrão Bill Gates. Analise o concorrente, pensa algo diferente, algo complementar para que a coisa funcione. É isso mesmo. E, detalhe, você vai ter que achar mais parcerias. Então, por exemplo, A Coca. né, por que não? Né, distribuidores. E tem que estar preparado de uma maneira que a gente não sabe. Vai que volta a pandemia. Volta a ter lockdown. Não está descartado. Né? Se aconteceu, pode acontecer de novo. Vai ser uma porta para muita gente de novo. É uma porta para e que Pode vai ser. derrubar muita gente que teimou e não se preparar, né? Quem começar e esse negócio de distribuidores, você poderia pensar inclusive que esse distribuidor poderia ser a lojinha da cidade, Exatamente. né? Que ele cria um canal extra de comercialização, né? E com outra coisa, transportadores, entregadores. Sim. Né? Qual é o grau de sucesso da Uber? É ter um número X de veículos disponíveis naquela cidade. Detalhe, o que eu tenho visto são vários veículos de cidades vizinhas que estão atendendo o Rio do Sul. Ou seja, lá na cidade dele, ele faz fim de semana Dia de semana ele e vai dia de chegar em semana Rio do Sul. ele é indicado para estar em Rio do Sul. Então, eu vejo veículos com placa das cidades vizinhas de Lontras, Laurentino, Agronômica, né? Aurora, até de Tuporanga eu já vi veículo aqui atuando em Rio do Sul. Né? E eu perguntei, cara, mas compensa? Ele disse, não, eu tenho um cliente lá que X dias por semana ele precisa vir de Tuporanga para cá. Eu venho aqui, deixo ele, abro para atuar aqui, Rio do Sul, e só que no horário tal eu já começo a recusar cliente porque eu sei que eu tenho que levar ele de volta para Tuporanga. Né? Ele vem para um tratamento de saúde, então eles já acertaram o preço, então, ou seja, como ele falou, o custo de vir até Rio do Sul já está coberto. Então, em vez de ele ficar parado esperando a pessoa terminar o tratamento de saúde, ele já faz outro. Então, já convidar o João já para ficar mais próximo aqui, enquanto a gente vai dando as sugestões, vocês pensarem em parcerias, até mesmo com outros aplicativos de entrega. Por que não? Que um dos calcanhares de Aquiles do processo de e-commerce é a entrega. O que faz a última milha, que foi um dos grandes sucessos da FedEx americana, era justamente essa entrega. E eles com o e-commerce, quanto mais cresce o e-commerce, mais fortes eles ficam. O próprio Correio Brasileiro, que não era forte em delivery, agora a maioria dos veículos deles é para entrega delivery e não mais entrega de cartas. Por quê? Está com uma eficiência fantástica. Minha esposa compra materiais da área de psicologia, testes e tal. Eles postam em Florianópolis num dia, no dia seguinte o correio está entregando de manhã aqui. Agora o correio vai entregar pessoas, né? Ah, verdade. Não, isso é brincadeira. Mas Não, é verdade. é algo que a gente tem que estar preparado. Então vamos chamar o João para cá para ele começar a apresentar o dele. Aqui, João. A palavra está com você, da sua ideia. Chega aqui mais perto para gravar bem o som aqui seu. Beleza. Bom, meu nome é João Vitor, né? Eu decidi fazer meu trabalho sobre a área de games no Brasil, né? Que na minha opinião, acho que ele está meio escassa, mas eu me inspirei muito para fazer esse trabalho no jogo chamado A Lenda do Herói, né? Que é um jogo brasileiro, estilo Sonic e Mario. Então, vamos lá. Tem que falar o nome da empresa?
Isso aí, se tu já tem, é importante. Eles não tinham nome ainda. Eu tenho. Então, já tem nome, e isso é uma das coisas que ajuda a registrar. Depois do nome, tem que começar a pensar na logo. O nome vai ser It Wesker. It Wesker. It's Wesker. Vamos lá. Você quer que eu fale qual primeiro? Ó, começa com a proposta de valor. Bom, a proposta de valor que eu coloquei foi qualidade e eficiência, né? Sempre uma empresa deve ter. O maior prazo de entrega, né? Que é um dos problemas das empresas de jogos, que sempre é um prazo curto, né? Se isso vem com bugs, vem com erros no jogo. Visibilidade da empresa, né? Tipo, ampliar sempre todos os lados que a empresa pode ter. Planejamento estratégico, né? Sempre toda empresa deve ter, sempre, quando vai fazer um jogo, tem que ter o planejamento de quando vai começar, como vai fazer, o quanto tempo tem que fazer, e tem que sempre pensar também nas questões de erros, atrasos, complicações e tudo mais, em todos os possíveis erros. Vamos lá, eu vou colocar aqui relações com clientes, suporte técnico, todos devem ter, redes sociais tem um perfil em todas as redes sociais que tem, né? Deixar avaliações para o público, né? O cliente deve ter a sua opinião sobre o seu trabalho, recompensas, digamos assim, um cara, por exemplo, um streamer fez lives do jogo, pô, isso aí deve ter uma parceria pelo menos, né? E eventos especiais, tipo algum anúncio, uma novidade sempre, tipo uma Comic Con, alguma coisa assim, mas uma participação na Comic Con, por exemplo, né? O segmento de mercado, eu coloquei todas as plataformas que a gente pode ter, né? Por exemplo, PC, console, dispositivos mobile, VR, esportes e jogos educacionais, né? Então, todas as diversidades que a gente quer ter. Os canais, né? Lojas online, né? Varejistas físicos, plataformas streamings, mídias sociais, marketing público e publicidades. Marketing e publicidades eu repeti em vários outros locais, mas porque eu acho que é essencial a divulgação. Fluxo de renda, basicamente na arrecadação deve ser em vendas diretas, né, em próprias lojas, vendas varejistas deve distribuir para outras lojas. Assinaturas, né? Pô, se você, uma empresa, por exemplo, que faz isso por assinatura é a Ubisoft, vários jogos, e ela tem a sua própria assinatura da Ubisoft, você pode ter seu jogo. Licenciamentos e eventos ao vivo, que eu já repeti antes. Deixa eu ver aqui. Tá. Atividades e chaves. Produção, obviamente, dos jogos, testes dos jogos, né? Tanto da empresa quanto tanto os funcionários quanto o público devem ter um teste, né? Então, como tem cinema, né? As pessoas são chamadas para você assistir e dar sua avaliação. Então, acho que o público deve também ter isso, né? Se eu não estou com o tradutorzinho ali, para não falar o que aconteceu, né? E gerenciamento da comunidade, né? Ver o que o público quer. Divulgação de todos os tipos, né? Tipo, como redes sociais e outros canais, TV, né? Deve ter suporte e avaliações dos jogos. Isso eu já repeti antes. Recursos chaves: equipe de desenvolvimento do jogo, a tecnologia, né, das ferramentas de desenvolvimento devem sempre ser atualizados. Aporte, né, que é o capital. Jogadores, né, devem ter sua comunidade. Conhecimento amplo do mercado, né? Sempre deve ser o que está em moda hoje em dia, o que pode estar amanhã. Parcerias parcerias estratégicas com outras empresas. Marketing e publicidade. Vou repetir. Parcerias chaves, plataforma de distribuição, desenvolvedores de hardware, marcas. Essas marcas aqui são bem importantes, né? Sempre ter uma parceria para questão de capital, né? Sempre para ter um suporte financeiro também de outras empresas, né? Também deve ser da parte de influenciadores e criadores de conteúdo, né? Streams, por exemplo. Estúdio de animação e produção sempre para ter
uma questões mais amplas. Desenvolvedores independentes, sempre deve-se ter mais pessoas em reserva, né, caso precise de mais trabalho. E, como já dito também, outras empresas de jogos, né? Recursos chaves, acho que isso já falei? Já. Estrutura de custo. Sempre deve ser visto a questão financeira da sua empresa, obviamente. O custo administrativo, manutenção e atualizações, essa parte aqui é fundamental numa empresa. Suporte ao cliente também, mas sempre que você entrega um jogo e ele está ruim, então a variação já vai ser óbvia. Infraestrutura tecnológica, como já dito antes, sempre deve ser atualizado, e a divulgação e criação. Bom, esse aqui é o do meu, né? E prontinho. Bom, então eu tenho como sugestão para você, que é uma coisa que eu achei super legal e criativa, esse aqui, ó, Enigma do Medo. Eu acho que eu sei do Selbit, né? O que esse jogo ele fez? Ele não tinha grana, ele lançou a ideia. É do Selbit, né? Isso, ele lançou a ideia como influenciador, etc e tal. Depois criou a comunidade. Sim, eu sei, para arrecadar o dinheiro. Né? Arrecadou o dinheiro para o desenvolvimento. Então, em vez de ele ter um investidor anjo, por exemplo, você conseguiu uma grana e tal, conforme foi entrando dinheiro, ele foi fazendo e foi mostrando evoluções do jogo. Sim. E principalmente coletando ideias. Ou seja, ele criou um caminho com os futuros clientes dele. E quem fez doação de R$20, R$30, R$50, R$100, conforme for a doação, foi ganhando pedacinhos do jogo antes, foi testando a ideia, e aí hoje o jogo é um sucesso. Sim, não, mas assim, o meu exemplo que eu dei, que é a Lenda do Herói, ele é assim também. Ele é a mesma coisa que esse jogo, sabe por quê? Porque o criador é o canal Castro Brothers, eles são dois irmãos, eles são um canal de... Acho que isso deixa eu mostrar aqui pro senhor. Ó. Eles são Castro Brothers. Aqui, ó. Eles são dois irmãos, aí depois eles viraram uma comunidade. Eles são uma comunidade, eles fazem basicamente humor. Aí o criador, que é o Marcos, ele fez a mesma coisa que o Selbit, só que ele fez bem antes. O jogo, a Lenda do Herói, ó. A Lenda do Herói, ela é bem antiga. Deixa eu ver, Herói. Ó. Aqui, ó. Ele fez a mesma coisa, ele entrou na mesma comunidade. O Selbit fez esse jogo através dessa ideia. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, ele já tá indo pro seu segundo jogo agora. Deixa eu ver, data de lançamento. Se não me engano, é 2013. Isso. Então eu vou te sugerir para tu colocar isso aqui, esse modo de operação teu aqui, nas atividades chaves. Ó, aqui, ó. A Lenda do Herói aqui, ó. Ele foi feito por um vídeo, aí o vídeo fez sucesso. Sim. Aí ele lançou, ele foi na plataforma. Quem fez essa doação, ele no final do jogo ele ia colocar como participante. Então você pagaria para o seu nome tá dentro do jogo para sempre. Sim, créditos. Aí é que tá o legal, ó. Então vamos... Ele sempre fez o desenvolvimento, ó. O jogo ele é bem mais simples. Então o jogo tem para o Brasil e tem para os Estados Unidos. Sim, e daí uma vez que você faça em inglês, você já está no mercado geral. E eles foram com a empresa, se eu não me engano, qual era o nome da empresa? Domativa. Aqui, Domativa.
E aí eles fizeram. E agora eles estão chegando no seu segundo jogo, que tá com bem mais desenvolvimento agora, tem bem mais dinheiro. Claro, mas aí é que tá. Então, é o seguinte, tu tens que pensar em qual é a comunidade que tu quer atuar, Sim. né? Então, a tua ideia está genérica, agora tem que começar a focar um pouco. Né? Já tem o nome da empresa, beleza? Qual é o tipo de jogo que eu quero lançar agora? Que comunidades que eu participo que aceitariam bem a ideia de participar disso aí? Tu vai ter que pensar numa galera boa de storytelling, né, para criar o vídeo, criar esse enredo inicial e maneiras de captar do público interessado como que eles querem que a história vá para frente. Né? Sabe que os jogos retrôs, vamos chamar assim, né, como esse aí que está parecido no Mario, que fez um grande sucesso, E Sonic, né? Aí tu tem, porque é o seguinte, aí tu pega tanto o público bem jovem que está entrando, quanto a galera mais velha que já jogou e estava louco para matar a saudade, né? Que daí, claro, numa plataforma nova, porque na época do Mario tu tinha que jogar no teu videogame em casa, né? Depois que ele foi pro computador. Então, o videogame com o cartucho, né? Sim, sim. Esse jogo aqui, inclusive, ele tá no PC e tá no Xbox. Ele tá, só que eles estavam com planejamento para ter no PlayStation, só que aí deu a Sony, tá demorando muito, mas assim, tá com 50 e poucos reais e 70 se você pegar Deluxe, porque a Deluxe vem com bastante coisa. Sim, e essa é a grande sacada. A outra coisa que também vale a pena para ti é pensar é o seguinte: o que tu pode comprar para que o teu herói tenha algumas armas extras, né? Aquela história, aquela antiga história. Olha, né? Ele ganha as armas iniciais, tu pode ir fazendo e aí tu consegue acumular X pontos para agora. Mas tu também pode, não, eu não quero passar por todo esse trabalho, eu quero comprar por mais tantos reais tal arma. É aquela história. Eu ia colocar aqui alguma coisa de microtransações, só que assim, eu sou meio contra microtransações. Você paga pelo jogo e você tem que pagar mais outra coisa pelo item, tipo, eu acho que isso meio... Olha, tu podes até achar que é meio ruim, mas é o seguinte... É lucrativo. É lucrativo para quem está vendendo. Sim, sim. Né? E aí tu pode fazer o seguinte... saiu uma espada, sei lá, trocar essa aí, vamos pegar eu sou fã de Star Wars, pegar um sabre de luz. Sim. Sabre de luz tem mais isso, aquilo. Pessoas que vão trocar tantos pontos que já fez pelo sabre de luz, ou dá para pegar e comprar o sabre de luz por, sei lá, R$5. É o famoso passe de batalha, né? Exato. Poxa, que coisa bacana pro cara, o jovem que está fazendo isso, pá, R$5, R$5 não é nada. Mas poxa, se 1.000 fizer, 5.000 que entra na conta da empresa. Se 100.000 fizer, é 500.000 que entra, né? Pensando no mercado brasileiro aí de que nós temos aí 50 milhões de jovens e adultos jogadores, né? 500.000 é menos de... É 0,1%, né? Mas então o meu devo reformular tudo? Como é que é? Não, é só crescer, João. Começa a pensar nessas outras coisas. O que eu estou te sugerindo é analise os concorrentes, né? Analisou os concorrentes? O que eu posso fazer? O que eu posso aproveitar da ideia dele? O que eu posso transformar a ideia dele? É que assim, o meu foi muito por cima, porque eu sabia como é que... Eu achei que a gente ia ficar só nesse, mas a gente vai ampliar mais. Não, a gente vai ampliar, porque a gente vai chegar, pessoal, a fazer o plano de negócios do modelo Dornelas, que eu já mostrei para vocês. Né? Que ele tem lá todos os 11 itens. Né? Na verdade são 10, porque o 11 são os anexos. Sim. Né? Mas, para crescer, isso aqui é a primeira ideia. Por que a gente usou post-it? Porque... Né? Eu gosto de guardando as versões, então foi escaneado, está aqui disponível para que todos aqui da oficina possam ver isso. Vocês também podem fazer sugestões, não é só o professor, tá? Aí às vezes alguém pensa, poxa, eu posso... Já aconteceu casos em oficinas anteriores de juntar duas ideias. Por quê? Porque elas eram complementares. Né? Então, são duas empresas que vão atuar em conjunto. Eu fiz jogos porque, a gente tem tantos profissionais bons que saem do país para fazer, fica um pouco aqui para valorizar. Tem um que, eu acho que não sei se vocês conhecem, mas o nome é Rafa Grassetti.
que ele é brasileiro, ele é o diretor de artes do jogo do God of War, do 18, do último que lançou também. E, cara, o cara era simples programador, desenhista, na verdade, de artes, e depois o cara saiu e foi trabalhar lá na Santa Mônica, né? O cara, então, assim, talento a gente tem, né? O problema, a nossa questão é mais capital, né? Sim, cliquei no botão errado aqui. Vem lá a equipe do Júlio agora, né, para falar da sua ideia. Não, ele não. Começou uma empresa de jogo. Bom dia, sou o Júlio e o nosso projeto é uma espécie de Uber de vans. Por enquanto não temos um nome para o projeto, mas ele é inspirado no micrometrô, que é um projeto que eles estão testando lá em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, que é, assim como eu descrevi, né, mais ou menos onde você pede no aplicativo celular uma van, né, para o transporte coletivo, porque lá é uma cidade grande e o sistema de metrô e sistema de ônibus dele não colapso, praticamente, né? E não abrange todas as milhas, né? não tem muito orçamento e também não abrange muitas áreas, daí eles estão vendo outras soluções e daí, como eles estão fazendo lá em Los Angeles uma parceria entre a empresa e o governo, eles conseguem, né, eles têm dinheiro, eles conseguem fazer com que qualquer viagem vai ser sempre $1. Então daí eles têm isso. Mas aí então, no nosso caso, um pouco diferente. Então, começando pela proposta de valor, o que ele traz, né, de interessante é um transporte mais barato do que táxi e Uber, porque são mais pessoas compartilhando o veículo, e ao mesmo tempo um trajeto otimizado por software, que seria mais eficiente que o ônibus. O ônibus tem suas paradas determinadas e a ideia principal do nosso projeto é utilizar um software, né, talvez uma inteligência artificial, aí, o que tiver, para que ele consiga calcular os pedidos, onde está a pessoa e criar assim na hora uma trajetória para o motorista conseguir ir definir, quer dizer, salvar um pouco mais de tempo. Reduza tanto o tempo gasto quanto o combustível. Porque também, além disso, né, agendamento de horários e dias, não é só também a pessoa quer um transporte agora e é isso. Também ela pode agendar, por exemplo, segunda a sexta eu quero transporte às 7 da manhã. Então ela vai poder agendar isso também ali e vai ajudar, né, a pessoa que tem que trabalhar, ela pode agendar sempre o horário, não vai ficar dependendo se tem veículo disponível ou não, né? No caso, qualquer horário teria, né? No caso, uma van de Uber, né? Sim. É mais complicado se é um táxi Uber que às vezes não tem motorista. Já posso até começar a dar sugestões para vocês. Pensando aqui no Instituto Federal, na Unidade, no Senac, no Senai, existem vans que vêm de cidades vizinhas, que trazem colegas de vocês aqui, né? O ônibus já fica mais difícil, porque ele é um pouco maior, é mais difícil de manobrar, mas no caso das vans, como vocês estão falando, e eles chegam aqui às 7h30, descem os seus passageiros para cada um dos colégios e dos cursos que estão aqui, à noite mais ainda, certo? E depois o motorista fica, vamos dizer assim, sem fazer nada. Né? Não, mas claro, ele vai lá, vai abastecer o veículo, vai lavar o veículo, né? Mas eles estão por aí, como diria no popular, matando cachorro a grito. Né? Esse pessoal, nesse período, tu imagina quantas pessoas, deixei aqui 8 horas da manhã, mas puxa, o pessoal que vai começar nas lojas às 8h30, né? Ele poderia escolher um bairro e fazer uma equipe, né? Porque ele tem um aplicativo, vai lá e busca outros. E, inclusive na hora que ele está deixando, porque, por exemplo, o Senai está lá na barragem, né? Tem o pessoal que também vai lá, no caso que vai para o Senai, e outros que vão para a Magazord, que está lá. A IPM está aqui no centro, perto do Instituto. A Unidade, o Senac, né? O SESI. Então, poxa, imagina que ele já pudesse também ir fazendo as trocas. Estou deixando os estudantes e já estou pegando pessoas para levar. Hoje ele não faz isso. Poxa, se ele foi lá no Senai e deixou, e na Magazord deixou 5 pessoas, vamos fazer uma continha de padeiro, né?
a van que cabe 12 pessoas, deixou 3. Ele pode pegar 3 pessoas do Budak e trazer para cá e ir até perto do SESI. E aí ele vai trocando de passageiros. Pô, já terminei de entregar todo mundo, já faz mais uma outra rodada, né? Que isso ajudaria eles a ganhar, porque o veículo parado, né, o salário do motorista continua sendo pago pela empresa, se é alguma coisa, ou ele como autônomo fica parado ali, né, ele não está ganhando. Tu imagina essa otimização, e aí eu te colocaria entre as parcerias chaves os sistemas de transporte de estudante, né? Por exemplo, foi criada uma empresa agora que ganhou a licitação e ela está operando ali na antiga metalúrgica, o pátio dela. Ela está fazendo o transporte e são ônibus especiais, porque são pessoas que estão indo com deficiências físicas e psicológicas e tal, para a PAI. E ali porque a PAI tem um atendimento especializado fantástico. Mas também, o que acontece? Eu vejo eles fazendo transporte cedo e voltam e os veículos ficam todos parados lá. São vans que, apesar de serem especiais para esse transporte especializado, elas atendem qualquer público, né? Tu imagina, se tu chega lá para o pessoal que está com essa empresa e diz, olha, nós temos aqui, o que tu acha de... Porque ele faz um transporte às 6 da manhã, ele está buscando gente, lá no lugar mais distante. É claro que ele está sendo pago para fazer esse transporte, então está tendo um valor maior que a empresa de transporte de ônibus normal, porque todo o veículo é adaptado. Mas, poxa, já pensou ele otimizar e, no caso deles, quantas familiares que tem pessoas que, poxa, fez uma cirurgia, a gente, claro, é difícil de olhar a pessoa que sofreu um acidente de moto e encheu aqueles ferros tudo na perna para arrumar. Eles têm uma dificuldade terrível para entrar dentro de qualquer veículo. E aí estão chamando Uber, estão contratando outros táxis, etc. Tal, porque a família, o único veículo da família era aquela moto. O cara, poxa, se acidentou, né? E tu ter um transporte desse especializado, né? Tu ter essa facilidade, né? Florianópolis, por exemplo, eu acho fantástico que ele tem a linha de ônibus normal e a linha do que eles chamam de amarelinho, que é um ônibus executivo, né? Claro, é o dobro do preço, mas poxa, o cara que vai trabalhar num banco, numa empresa, no caso do banco gerente, tem que ir de terno e gravata. Ele não pode ir de terno e gravata dentro de Florianópolis, num lugar que não tem ar-condicionado no veículo, né? Então, e fora o seguinte, quando está muito cheio o transporte normal, tá, vou de amarelinho, vou pagar um pouco mais, mas eu vou chegar mais rápido e vou chegar com conforto. Então, só que, claro, ali hoje eles têm linha. E vocês oferecer esse trabalho diferenciado, né? Outra coisa que eu defendo junto ao poder público era criar terminais de integração. E pensar em Rio do Sul, no caso, como uma estrela, né? Onde você teria um lá na Rua 15, Rua Barbosa, lá próximo àquela ponte, outro... O que já tem no centro está no centro, o outro próximo àquela nova ponte lá no bairro Bremer, né? Um outro ali no Canoas, próximo à nova ponte que vai sair, outro no fundo Canoas. Para quê? Para que o transporte de coletivo faça com um ônibus melhor, mais bem equipado, mais horários entre esses terminais. E aí entra a ideia de vocês com as vans para fazer esse transporte dos lugares de difícil acesso, né? O que a gente chama, se fosse pensar na área de TI, de telecomunicação, a gente diz que a última milha, o cara que puxa o cabo até na casa do outro, mas no caso, a última milha é de trazer o passageiro e de levar o passageiro depois, né? Pensando em horários aí que estabeleça isso bem, né? O pessoal do banco normalmente sai de 4 e pouco, né? Imagina o cara pegar esse pessoal do banco. E uma das coisas que vocês podem colocar como um benefício muito grande seria a diminuição de veículos no centro da cidade. Toda a cidade está entrando em colapso, não é só Rio do Sul, né? Rio do Sul não era assim, Florianópolis é uma loucura, entra em colapso mesmo
no horário de pico, 3h30 para sair de Florianópolis já é um Deus nos acuda. Tem que atravessar a ponte até as 3h30, depois das 3h30. Identificar onde Acabou. tem menos trânsito. Onde tem menos trânsito e incentivar esse negócio de ter o terminal de integração. Né? Que como você colocou, tem dificuldade do ponto de ônibus, beleza, mas se você fizer o transporte até um determinado ponto de ônibus, depois ali ele já pega, né? e leva para frente. Até uma coisa que eu estava pensando sobre a logística, né? O professor mesmo comentou sobre lugares de pouco acesso, difícil acesso, para melhorar também a logística dessas pessoas, né? Para, sei lá, vamos supor, qualquer horário, seja de manhã, à tarde, à noite, que é o pico, provavelmente. Porque o legal do aplicativo é que a van vai passar lá quando precisa, ela não tem que ter um horário e passar lá e passar vazia. Passar lá e não pegar ninguém. Né? O motorista sabe, opa, pipocou 3 pessoas, vou fazer o melhor caminho, né? E fazer uma coisa que não está no Uber, que é o seguinte, avisar as pessoas daquela área que a van foi chamada. Né? Porque às vezes a pessoa está em casa, aí eu vou chamar daqui a meia hora, mas fazer o contrário. Olha, foi chamada, o cara vai pagar integral, aquele primeiro que chamou. Mas é o seguinte, você quer com R$1 de desconto? Se você for agora, nós te damos R$1 de desconto. É uma coisa que não tem. Mas, pô, olha que legal. Então, vamos supor, o ônibus hoje está R$5. Vamos supor que cobre R$5 pela mesma, para facilitar o troco com o motorista. Ó, vou te chamar R$5 primeiro. Beleza, ele vai lá pelos R$5 buscar o cara. Que seria o equivalente a menos de menos de um litro de diesel. Mas ele vai anunciando para todos que estão no aplicativo ali perto, ó, agora tá por R$4. Daí já pensou, se mais 2 vierem, ele ganhou mais R$4 porque os 5 que iria cobrir o custo inicial tá ali. Poderia somar isso como uma coisa, olha, né, as chamadas para os lugares mais distantes e avisar os segundos passageiros, por assim dizer, que tem uma possibilidade de ganhar um bônus. Pode ser que é o seguinte, não precisa nem dar para o cara na hora, para não dar aquele... poxa, eu paguei 5, está cobrando 4 na minha frente do outro cara. Deixa aquele R$1 de crédito, que é mais legal ainda, né, para quando ele for chamado naquele lá, ele começa a ganhar um bônus, por exemplo. Né, porque é aquela famosa, não vai ser da desconto da hora, vai ser o cashback, que é um nome chique da coisa. Seria uma forma de incentivo também, né, aos passageiros, né? Claro, por que não? Vai querer aproveitar o bônus fazendo outra viagem, né? É a grande sacada. Tá? Uma das coisas que eu vi na Alemanha, que eu defendi aqui, e o pessoal no comércio não entendeu ainda, né? Por que a Havan, o supermercado Imperatriz, aqui que são empresas que vieram de fora, tem movimento, e o Nardelli já copiou e tem a dele, tá? O Nardelli aqui foi o primeiro a copiar o Imperatriz e fez a loja do lado, né? Qual é a grande sacada deles? É ter um conjunto de serviços a mais. Para quem for naquele serviço, vai no mercado. Né? A farmácia Leandro é genuinamente rio-sulense. Ela fechou lá no bairro Budak, onde era a matriz, manteve a do centro, porque não tinha sentido uma longe, 300 metros da outra. E botou no Imperatriz. Né? Porque dá essa casadinha. E a Havan faz o quê? Poxa, ela tem um supermercado do lado, uma loja agrícola e uma praça de alimentação. E claro, ela ficou... Se fosse pensar em termos antigamente, que teria que estar no centro da cidade, ela está totalmente fora, ela está lá na terra. Só que é o seguinte, eles pegam o público da cidade e o público externo. Várias pessoas estão vindo, poxa, estou cansado, papai, ali tem uma conveniência, vão parar lá, vão no banheiro, sabe que o banheiro é limpinho e tal, vai se alimentar, né? Poxa, estou cansado, vou dar uma descansada, vai lá dar uma olhada e acaba comprando alguma coisa na loja, que seria um cliente que não estava sendo pensado. Né? E o que eu defendo? Que
o comércio do Rio Grande do Sul ficasse aberto até as 8, ou 8h30, ou 9 horas. Não precisa ser todos os dias da semana. Alguns dias programados para atrair a população da região, só que com mais uma coisa. Você comprou na loja X, você comprou R$100, poxa, eu te dou um ticket de um pastel que custa R$5 na padaria ali do lado, no barzinho do lado, né? Normalmente eles fazem na Alemanha, em cima da comida que o restaurante prepara. Por quê? Porque quando ele chega lá, ele não vai jogar fora o ticket. Pelo menos um refrigerante ele vai comprar. Agora, se tiver um casal, só um vai comer o pastel, poxa, daí já é 2 refrigerantes, um pastel e um que foi ganhado. Se tiver 2 filhos, aí é a conta. E aí o que acontece? Ah, mas o que o mercadinho lá, o bar, a coisa ganha? Poxa, espaço para propaganda. Aquelas lojas parceiras estão estampadas na mesa dele. Então, quando tu está comendo, tu está vendo a logomarca daquela loja. Tu sai de lá, vou dar uma olhada. Né? E tem muitas vezes que eles fazem um papel que põe em cima da mesa que para depois jogar fora. Então, a cada 2 semanas fazem. Mas daí é o seguinte, a tua loja já pode dizer, nessa semana, do dia, sei lá, do dia 1º de abril até o dia 15 de abril, nós temos promoção de chinelos tal, com 10% de desconto. A pessoa que está precisando de chinelo, vou lá, vou dar uma olhada. Mas onde ele viu? Às vezes ele viu na mesa do restaurante. E é aqui que eu estou sugerindo para vocês. As parcerias, inclusive, vocês poderiam pensar, no caso de aplicativo de vocês, parceria com as lojas para transportar os seus funcionários e usar o cashback fora de horário para trazer na loja. Ou seja, o cara da loja, se tu comprar na loja X, em vez de ele dar os R$5 para o pastel, que por enquanto é meio difícil do pessoal acessar, mas os R$5 o cara vir de van. Né? Ou pelo menos o seguinte, para voltar. Né? Ele vem e tal. O que vai acontecer? Poxa, o cara tem que vir no banco. Pega o carro, a van, vem no banco. Na volta, eu vou pagar os meus R$5 ou eu vou lá comprar uma coisa que eu preciso, porque eu sei que naquela loja, se eu comprar R$100, eu ganho o transporte. Porque, claro, ele não vai pagar para o cara da van, vamos dizer assim, como ele vai comprar antecipado, ele não vai pagar o 5 inteiro, ele vai pagar 4, por exemplo. É um baita negócio. Tu pode colocar isso na parceria Chaves. Parceria com lojas para trazer pessoas. Da situação das parcerias, tanto isso, como o professor falou, das lojas ou outros lugares que precisam de transporte, também daí a situação das vans mesmo, se tem alguma empresa de van que já existe, se quer implementar o software nelas, Claro. Ou o governo mesmo, se transporte público, como está a situação, às vezes eles querem complementar. Hoje estão discutindo qual é que vai ser o novo modelo de transporte público de Rio do Sul. Aí consulta pública e coisa, fizeram uma proposta, não gostaram, estão reestruturando outra. Até Isso seria, por aplicativo, seria fantástico. Até uma ideia que eu estava pensando, conversar com o Júlio e com o Christian, é sobre o Pix, por exemplo. Né? Método de pagamento através do aplicativo mesmo, mais direto. Claro que tem sempre um ou outro que está com o celular, não precisa de dinheiro, precisa pagar em dinheiro, mas enfim, né? E daí só a parte de segmento do mercado, né, que seriam passageiros que precisam ou de transporte para um lugar específico ou para agendado todo dia para o trabalho ou para algum outro lugar, tudo assim. O foco na plataformas digitais mobile, né, pro aplicativo, e tem bastante anúncios em plataformas digitais para divulgar esse software, esse serviço, né. O custo envolveria principalmente parte de infraestrutura do aplicativo, teria um grande processamento, muitos serviços web. Daí também envolveria o custo de propaganda para divulgar e a parte mais da combustível e salários motoristas, que é por parte das empresas. Daí a receita seria conforme o uso, então o usuário pagaria conforme a distância
o horário e conforme o mercado também. Se o Uber tá, às vezes, mais barato, às vezes, né? Comparar, ver como dá pra fazer. Porque o... Seria isso. Excelente. Bom, pessoal, então encerramos por hoje. Né? Já estamos aí com o horário avançado da nossa oficina. Mas na semana que vem vamos ter mais as outras equipes. Por questão de tempo não puderam participar. E lembrando que o nosso trabalho aí é com patrocínio da FAPESC pelo projeto EmpTech.